Então, nesse questionário, o que a gente queria avaliar não era apenas o que pensa o professor, para que ninguém pudesse dizer que eu estava assim, digamos, puxando a brasa da nossa sardinha, né? Que a gente tivesse também uma avaliação de como o professor está vendo esse aumento de tarefas. E como eu disse a vocês, eu fiquei muito gratificada. Não só, como os que forem ler o livro depois, verão que, apesar de todas as dificuldades, o professor continua motivado. É incrível. Motivado e querendo fazer realmente bem. É lógico que existem exceções. Existem pessoas que acabam entregando os pontos, que ficam desanimadas. Nós temos até, hoje, a síndrome de burnout, né, que vem acometendo os professores a cada vez com maior intensidade. É uma doença profissional, né, e que vem sendo crescentemente afetando os docentes pelas condições de trabalho. Mas, mesmo assim, a gente avaliou, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que a gente fez. Primeiro, a gente ouviu a opinião dos professores sobre quais são os seus maiores problemas. Porque todo mundo fala qual é o problema do ensino, mas o professor não tem espaço para falar, né? Então, nesse estudo, a gente levantou e pediu aos professores para colocarem qual era o problema que eles consideravam o seu maior problema. Cada um só podia apontar aquele que considerasse o mais sério. E depois, esse problema tinha que ser apontado, desse problema, melhor dizendo, o professor tinha que apontar quais eram as 3 causas que eles achavam que eram as principais causas. Bom, se eu perguntasse a alguém aqui da plateia que esteja trabalhando na escola, eu provavelmente teria a resposta que nós tivemos. Foram 1.127 professores entrevistados. Na verdade, entrevistei mais. Mas de entrevistas válidas, quer dizer, que foram questionários completamente respondidos em todas as suas questões, foram 1.127. No total, fiquei 2.000 questionários. Os professores que participaram do estudo foram professores da escola pública e da rede privada, de 42 cidades brasileiras, de 22 estados, quase a totalidade dos estados da nossa federação. E eram professores que lecionam, que estão em sala de aula. Ninguém que estava em nenhum cargo de direção, nem cargo técnico, pedagógico foi ouvido. Foi ouvido apenas o professor que está no que eu chamo a frente de batalha, que é quem está ali e sabe onde que o sapato está apertando, realmente, né? E eram professores da 1ª à 8ª série do ensino fundamental e do ensino médio, que é a 3ª série. Só não participou do estudo a educação infantil e o ensino superior. Alguém pode me perguntar, mas por que você não incluiu esses professores? Porque eu quis trabalhar com o grupo da obrigatoriedade escolar, que é onde nós temos o maior número de educandos, exatamente por ser obrigatório. Bom, então, o que foi o maior problema apontado pelos nossos colegas? Vocês devem adivinhar, mas foi, vamos ver se eu estava certo, se vocês estavam pensando nisso. 22% dos professores ouvidos colocaram que a maior dificuldade do professor hoje é com a questão da disciplina em sala de aula. E em segundo lugar, quer falar, né? Em segundo lugar, com 21%, ficou o problema da motivação dos alunos. Ou melhor, o problema da desmotivação e do desinteresse. No livro, depois de eu encontrar esses problemas, eu já imaginei que alguém que estivesse lendo iria dizer o seguinte: mas não é obrigação do professor motivar o aluno? Isso não é uma tarefa do professor disciplinar, fazer a aula se tornar uma coisa tão interessante, tão maravilhosa, a ponto de que o aluno fique prestando atenção o tempo todo? De fato é. Mas acontece que quando 22% de uma amostra significativa, cientificamente, estatisticamente significativa, como foi a que eu fiz, 22% é mais do que 1/5 dos professores ouvidos. Apontam isso como o maior problema. E o segundo, a desmotivação, que obviamente quem está aqui na prática sabe, que o aluno desinteressado acaba indisciplinado. E o indisciplinado também acaba desmotivado, ou já estava desmotivado. Então a gente pode perfeitamente somar esses 2 elementos, com isso a gente estaria perfazendo 22 mais 21, 43% dos problemas dos professores se situa na questão de o aluno chegar na escola sem vontade, né? Achando que a escola não é importante ou não vai ajudar na vida dele. Então, durante o livro, a gente também vai analisando o que seria
que levou, né, a essa situação. Porque o livro não se resume apenas ao que eu encontrei nos meus colegas, porque senão ficaria uma coisa muito árida. E aí eu aproveitei também para colocar a minha experiência dessas 3 dezenas de anos trabalhando no ensino público brasileiro.